permeou muito sobre esses mercados, ganhou prêmios na Rússia, né? Sim. Dentro do mercado de câmbio. Então, assim, é bacana a gente poder bater esse papo. É uma temática interessante e que pouco se fala hoje em dia, esses métodos comparativos de mercado. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre isso, sobre o mercado de apostas esportivas, mas antes de a gente falar sobre o tema, pedir a galera para já aí se inscrever no canal, já ativar aí o sininho, dar aquele like e já deixar a sua pergunta. E principalmente, para a gente começar a interagir aqui, coloca de onde você é, para a gente poder chamar o teu nome, mandar um abraço aí para a tua cidade, né, mestre Léo? É isso aí, galera. Vocês que já estão com a gente aí, participando, vai ser um bate-papo muito legal. Coloca de qual cidade você está acompanhando aí essa live. É mais uma semana aí de conteúdo, mostrando para vocês de fato aquilo que ninguém fala sobre o mercado de apostas, né? A gente vê praticamente, né, Wellington, todo mundo falando da mesma coisa. Falando de entrada, falando de resultado, mostrando para as pessoas que estão ganhando dinheiro, mas ninguém traz, a gente percebe que existe essa carência hoje de trazer um conteúdo que faça a pessoa entender os reais motivos para se conectar ao mercado de maneira profissional. A gente vê que existe essa carência de entendimento do brasileiro sobre investimento, existe a carência de entender que o mercado de apostas é um mercado legítimo, que é um mercado que não é de fezinha, de ficar de brincadeira, que é um mercado que deve ser respeitado e levado a sério. E por isso, né, por essa maneira do brasileiro lidar com o mercado de apostas, a gente vê o quanto que as pessoas de outros mercados de investimento tratam, né, não reconhecem o mercado de apostas como algo legítimo, algo que pode mudar a vida das pessoas, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Né? É verdade. Então a gente vai discutir muito sobre isso. Tem a galera conectada aí, Thales Alvin, Igor Araújo, José Sérgio de Almeida. Lembrando que essa live vai ficar aqui gravada no nosso canal para a galera poder estar assistindo depois aí essa live ao vivo. E aí, tem alguns artigos bem interessantes que eu peguei ali, uns recortes de artigos, que falam o seguinte, mano. Apostas esportivas são jogos de azar, onde as pessoas apostam dinheiro em resultados esportivos, como jogos de futebol, basquete, entre outros, tênis, tem muitas possibilidades. Essas apostas são geralmente feitas em bookmakers, que são as casas de apostas, ou em exchanges, e não oferecem retorno de investimento garantido. O lucro ou prejuízo depende de você ter sorte, inteiramente ter sorte, e da habilidade em prever corretamente o resultado do jogo. E a pergunta para ti, mano, será que isso é uma verdade? Só para a gente poder esquentar, você concorda, você que está aí assistindo essa live, você concorda que o mercado de apostas esportivas ele é unicamente baseado na sorte? E aí, Léo? Coloca aí, galera. Digita aí pra gente discutir sobre o assunto. Porque eu tenho meus argumentos que são muito claros, eu acho que você vai falar alguns dos seus pontos de vista, que batem muito agressivamente quando a gente vai comparar o que as pessoas fazem no mercado, podemos dizer assim, de investimentos mais convencionais, que é a operação na bolsa de valores, o cara que vai lá compra uma empresa, uma ação, um pedaço de uma empresa. Então, o que a gente vai falar aqui vai bater muito em confronto com isso. Então, se tem alguém aqui que opera na bolsa, vai entender um pouco do que a gente está falando, eu respeito e entendo assim, cara, 100% o ponto de vista de vocês, tá? E concordo que o mercado é um mercado legítimo, dá muito dinheiro, se tiver muito conhecimento, se tiver habilidade, vai conseguir ganhar dinheiro. Só que no que eu vou mostrar aqui, a gente vai chegar a uma conclusão final, sem dúvida nenhuma, que o que a gente pode ganhar dentro do mercado é muito mais simples, é muito mais rápido e é muito mais previsível. Perfeito. Então a gente vai falar disso aí. Vamos discutir isso aí. Tem uma coisa bem interessante também, para dar algumas definições para você que talvez esteja caindo na live aqui de paraquedas. Hoje a gente vai falar sobre bolsa de valores versus mercado esportivo. A gente vai discutir o que é uma bolsa de valores, o que contempla o mercado esportivo. Então a gente vai falar um pouquinho.
pegar uma definição bem interessante aqui, que a Bolsa de Valores é um mercado financeiro onde as pessoas compram e vendem ações de empresas listadas. Compram ações, não somente ações, mas também hoje dentro da Bolsa você já consegue comprar algumas commodities ali. Então assim, é um mercado onde você tem esse ambiente de compra e venda. E aí, a gente vai começar pelo mercado de Bolsa de Valores, que apresenta alguns aspectos particulares quando comparado ao mercado de apostas esportivas. Legal. A gente vai discutir isso. E eu me lembro muito bem que o nosso professor Wagner Teodoro, ele dava o exemplo da laranja, né? Grande Wagner. Grande Wagner Teodoro dava o exemplo da laranja, que funciona, que é a sensação de mercado. É a sensação de compra e venda. Sim. Como que funciona essa sensação? Quando você vai lá no mercado, e aí o mercado está cheio de laranjas ali, e aí quando muita gente começa a comprar, obviamente começa a ter falta de laranja. E quando tem falta de um produto da laranja, vou dar como exemplo aqui a laranja, o preço naturalmente sobe. Porque é a oferta de demanda. Exato. Não é isso? Sim. E aí, consequentemente, quando o preço sobe, a galera que comprou a laranja a um determinado preço, ela tem uma sensação, poxa, a laranja está muito cara, eu tenho ouro na mão. Não é isso? Sim. E aí, se eu tenho ouro na mão e eu tenho pessoas que querem comprar laranja, Sim. eu posso vender essa laranja por esse preço alto. E aí, quando esse preço, quando essa galera que tinha laranja começa a vender, começa a encher o mercado de novo, e aí o preço retorna para aquele preço normal, ou se existe uma extravagância absurda da compra de laranja, o preço pode ser até mais barato. Porque muita gente agora tem posse de muitas pessoas com muitas laranjas, agora todo mundo viu que sente o exagero, começa a vender, e aí quer cada um vender o seu logo, e aí cada um abaixa seu preço ali, 1 pontinho, 2 pontinhos, 3, 5 centavos, 10 centavos a menos, para a galera começar a comprar e ter a sensação de que está comprando cada vez mais barato. E o grande lance é o seguinte, que assim como qualquer tipo de mercado, qualquer mercado apresenta fatores intervenientes que possam trazer uma maior sensação de compra ou uma maior sensação de venda. Exemplo, eu estou num pleno verão, calorzaço, quero fazer aquele suco de laranja. Estou aonde? Estou no mercado. Mas isso não é um pensamento talvez só meu. A laranja ali, uma fruta mais tropical. Então assim, eu vou lá e compro laranja, mas é um pensamento completo coletivo, do mercado, né? coletivo. Aí eu tenho muita gente comprando laranja. E obviamente, com muita gente, sobe-se o preço para evitar com que alguns compradores que não tenham condições financeiras invistam em outras frutas e não na laranja. Exato. Tanto que às vezes no jornal, né, fala muito, essa fruta aqui está muito cara, então evite essas frutas e compre as frutas da época. E aí você vai lá e compra as frutas da época para você não gastar mais dinheiro. Porém, existem também algumas sensações e alguns fatores que levam as pessoas a não comprarem. Legal. Exemplo, está chovendo muito. Eu não vou no mercado. Sei lá, a laranja, surgiu um surto que as laranjas estão contaminadas. Aí eu começo a ter um monte de laranja que é boa, que não está contaminada no mercado, mas por conta desse surto aí, a galera não compra. Então são fatores intervenientes que aceleram ou não a sensação de compra e venda. Né? E assim, isso é um fator que a gente acaba não tendo muito dentro do mercado de aposta esportiva. A gente tem outros fatores intervenientes. E quais são os outros fatores intervenientes que existem, por exemplo, ao analisar e ao tomar uma decisão dentro do mercado de apostas esportivas? Né? Por exemplo, o que te leva hoje como trader a tomar decisões de vitória de um time, se vai ter menos de 2,5 gols, que eu sei que você é um cara que gosta muito do under, se vai ter mais de tantos escanteios. Quais são esses fatores intervenientes que você analisa numa partida para tomar decisões? Legal, e o que o Wellington fez aqui de pergunta é muito importante, porque enquanto ele estava perguntando, eu estava pensando a similaridade de um mercado quanto ao outro,
já praticamente mostra que é possível sim prever, assim como na bolsa ou em qualquer outro tipo de mercado, o que se faz nesses mercados é fazer uma análise do que aconteceu para se tomar uma decisão no futuro. E eu acho que isso é em todos eles, né? A gente não sabe o futuro. Então, se eu soubesse quanto que a Coca-Cola ia valorizar, daqui até o fim do ano eu compraria ou não compraria, né? Se eu soubesse que a Americanas ia ter um problema, igual a gente tem um amigo que perdeu aí 11 mil reais, né? A gente conversando falou, teve um prejuízo de 11 mil reais porque a Americanas acabou tendo um problema gigantesco ali nos seus balancetes aí nos últimos anos. Então, se a gente descobre isso, a gente consegue se antecipar. E o que faz um bom trader em qualquer mercado, pessoal? Ele sempre busca informação para antecipar a sua operação antes da manada, antes da galera que vai ver a notícia no jornal que vai chover pra caramba, pode ter uma falta, uma escassez de um item, de outro. Ele se antecipa, ele busca a sua análise, ela baseada em quê? Em notícias, em fundamentos que não são apenas aquilo que ele está vendo, mas é aquilo que o mundo está acontecendo no mundo global para ele tomar decisão. No futebol, que é um exemplo, digamos assim, que eu acho que é o mais fácil de dar aqui, é possível você fazer uma análise prévia e interpretar se aquele jogo, se aquela odd, ela realmente está de acordo com o que é justo, que é o que a galera faz, que é buscar valor, buscar o mais EV ali, que significa buscar o valor esperado, a expectativa de valor ideal para aquele confronto. Então, se existe uma expectativa acima da média para aquele confronto e a odd está muito valorizada, as pessoas tendem, os grandes profissionais tendem a consumir, comprar essas odds, assim como se as pessoas que entendem que a laranja vai chegar um período agora por motivo de uma guerra, por motivo de um terremoto, aí, como foi Tu imagina se a Turquia fosse o maior produtor do mundo de laranja. Quanto que a laranja não sairia mais caro a partir de agora? Porque as empresas, os governos, os exportadores, os compradores teriam que comprar em países que têm menor produção e já cobram por vão cobrar mais caro agora porque a demanda vai ser mais alta. Então, se a demanda aumentar, o pedido aumentar, eu vou poder cobrar um pouco mais caro. Então, é só você entender que existe esse paralelo e no mercado é assim, às vezes eu vou pegar um under goal lá, que é uma estratégia que eu gosto muito de trabalhar, under primeiro tempo, ou under jogo todo, enfim. Eu vou fazer uma entrada baseada no que eu estou vendo, o posicionamento de uma equipe, uma mexida do banco de reservas, ou o time acabou de fazer um gol e se retranca, e é o melhor time em campo, já tirou o jogador que faz a transição de contra-ataque. Se eu já tenho essa percepção, eu já me posiciono. E aí o que acontece? Depois que eu me posicionei, no momento que eu me posicionei, os grandes players também que estão analisando aquele jogo estão se posicionando. E o que vai acontecer? Vai ter sempre o cara que vai olhar que a odd está diminuindo muito rápido. Aí ele vai entrar. Ele vai ter a sensação de que está indo uma manada dentro daquele mercado. E aí é o que a gente fala no mercado financeiro, no modo geral, que é o efeito manada. Então, assim como isso acontece no Forex, com criptomoedas, quem não comprou o Bitcoin, né, velho? Quando todo mundo só falava de Bitcoin há 2 anos atrás, e todo mundo querendo comprar, e arruma dinheiro daqui, como é que compra? Tem robô que faz trade automático, tem a Binance, todo mundo querendo investir, e o negócio chegou num pico onde a bolha, peraí, tá muito inchada, preciso corrigir. E aí o que aconteceu? As baleias começaram a se desfazer. Quem se antecipou? E interessante você trazer essa similaridade, porque esse mesmo efeito manada que acontece dentro do mercado esportivo, ali com as odds, o derretimento de odds, que acontece também do mercado de ações, ele às vezes causa para aqueles que não têm experiência as sensações, porque às vezes o cara um especialista, ele está olhando ali um derretimento de ódio pelo tempo e não pela temperatura do jogo. Sim. E aquilo ali causa um falso efeito de que você está fazendo a coisa certa e você não está.
Você só está entrando Na junto com a verdade, você manada. está entrando com a manada de um monte de gente que não conhece o mercado, não sabe fazer uma análise, ou está entrando no time errado e você vai e sofre as consequências disso. Consequências essas que são sofridas dentro do mercado de Forex, dentro do mercado de bolsa de valores e também dentro do mercado esportivo. E esse contraponto teu é bem interessante porque ele meio que responde a primeira pergunta. De fato, o mercado de apostas esportivas ele é um mercado de jogo de azar? Se você me argumentou aqui várias condições para que se tome decisões, existe um fator que está intrínseco aqui, que é a competência. Muito bom, muito bom. Então, assim, qualquer mercado, ele depende de competência. Sem dúvida nenhuma. Se um jogo de futebol precisa-se de competência para ganhar, eu tenho condições de analisar a competência. E a discussão nossa aqui, galera, é o seguinte: qual mercado precisa de mais competência, mais conhecimento, mais evolução, tá? Menos tempo, e é o que a gente está discutindo aqui. Exatamente. Na minha visão, eu que já oscilei em na grande maioria desses mercados, o único mercado que eu não operei por muito tempo foi o mercado de cripto, tá? Fiz operações em futuro, fiz operações de day trade, enfim, mas não foi um mercado que eu quis imergir, porque dividia tempo com um trade já tradicional. Só que os outros mercados eu estive por lá por bastante tempo. Então, já eu vou passar um panorama mostrando alguns exemplos do que se faz lá e do que se faz aqui no trade, para você entender que no final das contas, cara, o que a gente vai falar aqui é muito mais simples. Exatamente. Economiza muito mais tempo e não precisa de uma expertise absurda, como a grande maioria dos vencedores desses mercados precisam ter. E uma coisa interessante que você falou, quando a gente está analisando competência, a gente está analisando a competência de algo que é palpável, real, a gente está vindo diferente de uma empresa que a gente não analisa, que apresenta intervenção governamental o tempo inteiro, ações governamentais o tempo inteiro influenciam os valores, não só de empresas, mas valores de moedas, e a gente acaba muitos acabam tendo uma visão pequena da amplitude que aquilo envolve. Vou explicar. Imagina que você pega lá um trader fundamentalista. Ele tem ali uma decisão pautada em notícias, na governança da empresa, e ele vai lá, acho que essa empresa tem possibilidade de crescer por todos esses aspectos aqui, e ele toma uma decisão pautada na competência. Porém, eu tenho um outro trader que ele não está analisando o fundamento, ele está analisando a parte gráfica. Sim. E aí ele vê ali um movimento de gráfico interessante. Sim. Né? Você pode me falar, existem vários tipos de movimento, né? Cabeça, pescoço, é isso? Ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Invertido, oco, ocói. Não é isso? Tem lá as resistências, suporte, rompimento de topo, enfim. Aí você tem todos esses desenhos ali no gráfico, e aí você tem um cara que é só grafista, ele vai ter todos os argumentos para poder defender só o gráfico. Pô, ele tá analisando a competência? Olha aí, galera. Olha a quantidade de similaridade que isso tem dentro do que a gente fala do mercado de apostas. Porque o que o Elton trouxe aqui é extremamente importante. Ó, só para você ter uma noção. O cara que vai operar hoje no trade, o cara que vai operar na bolsa, abrir o pregão 9 horas da manhã, ele vai operar. Ele precisa definir antes qual é o perfil de trade dele. Se ele é um perfil de curto, médio e longo prazo. Se ele é um perfil de longo prazo, cada vez mais a análise fundamentalista, que é o tipo de análise onde ele estuda a empresa, ele vai buscar informações que poucas pessoas têm para ele tomar uma decisão para o longo prazo. Ele vai comprar uma empresa, uma parte de uma empresa hoje, que ela é às vezes uma startup ou uma startup já consolidada, uma empresa que acabou de ser inserida dentro da bolsa, seja brasileira, seja de fora, mas ele compra porque ele já entendeu o projeto daquela empresa, ele já entendeu a tecnologia que aquela empresa vai desenvolver,
às vezes as licitações que a empresa já ganhou, ele já tem informações internas da empresa. O cara que ganha muito dinheiro no mercado, ele faz isso. Ele tem esse tipo de profundidade de conhecimento. Tem o cara que ele vai o quê? Analisar o gráfico. Ele vai até ter uma informação ou outra, mas ele é muito uma informação ou outra de Google, de notícia, vai lá, entra no site para ver as bolsas como é que foram, asiática, europeia, e aí eu estou dando já um exemplo de um mercado mais global, que é como se fosse o Forex, tá? Depois eu vou dar uma brifada para vocês explicar o que é cada um deles. E aí ele vai lá, olha uma notícia de um país, uma guerra que está acontecendo e vê o que isso influencia, mas a base de decisão dele é o gráfico. Ele olha ali, ó, o que está acontecendo naquelas velas japonesas. E aí ele olha, tem um ombro, cabeça alta, tem um rompimento de suporte, rompimento de resistência, tem o mercado está fazendo um movimento de swing trade aqui, o mercado está... Enfim, ele vai ver, baseado naquilo que ele estudou, que é o gráfico, e ele vai tomar decisão no que ele está enxergando na tela. Então, assim, existem, dentro do grafista, existe o cara que vai fazer scalp, e existe o cara que vai fazer aquilo. Cara, eu vejo isso tudo acontecendo no mercado de apostas, cara. Eu vejo um cara que vai lá, se posiciona quando o jogo entrar numa grade, para ele encerrar a posição dele quando o mercado corrigir. Eu vejo a gente da arbitragem aqui, que pega um jogo quando entra numa grade ou antes, assim que uma odd desajustou no mercado. Eu vejo a galera que analisa só gráfico, compra lá, tem o scanner do amigo, do full trader, e vai lá e está olhando baseado naquele scanner, no que o scanner está lendo das respostas do jogo ao vivo, tete a tete, e aí ele começa a tomar decisão baseada naqueles números, naquele algoritmo que está fazendo esse cálculo para ele. E olha que legal, lá no mercado, vamos falar dos três mercados aqui que a gente elencou. Forex, que é o mercado global, já a gente pode até explicar, dar uma brifada aí o que é, a bolsa e cripto. Todos esses mercados têm ferramentas, não é? Que a galera às vezes nem sabe, que são chamados de indicadores, cara. Sim. Que aí já vai partir para uma análise técnica. Exato. E olha, cara, o que é um indicador, meu irmão? Indicador, pensa no seguinte, você consegue medir isso aqui, esse espaço? Se você não tiver uma régua, você não mede. E o que é um indicador? É a régua que te diz exatamente quanto tem daqui até aqui. Então, se você tem uma régua, você tem um indicador. Você tem uma ferramenta que te ajuda a calcular exatamente aquilo que você quer ver e te ajuda a medir de que ponto a que ponto. É um algoritmo que calcula, baseado no passado, o que ele está fazendo agora, para ver se vai repetir no futuro. Pontos do gráfico que ele quando tocou, atinge aquela região historicamente. O que ele fez depois dali? Ele vai descer ou ele vai romper? Quando ele chegou ali, ele respeitou. Então, tudo isso, Elton, é ferramenta. Que hoje também dentro do mercado de apostas. Como tem, mano? Muito. Como tem? A gente tem, cada dia lança mais ferramentas tops aí. Eu conheci algumas ferramentas de fora do Brasil, que assim, coisa de louco, mano. Que hoje a galera já está tendo acesso. Há 4 anos atrás, quando eu comecei, essas ferramentas eram coisa de louco. Eu falava, meu irmão, isso é loucura. Hoje eu vejo a galera aqui brasileira já remodelando essas ferramentas, botando sua identidade, tal, white labels aí dessas ferramentas. E, cara, é sensacional. Olha quanto de evolução já teve aí no nosso mercado. E uma coisa interessante, cara. Então, assim, eu acho que fica muito claro que as ferramentas de análise de ambos os mercados, elas, apesar de ser diferentes, elas acontecem. Eu consigo fazer uma análise fundamentalista no mercado de apostas esportivas, da mesma forma que eu consigo fazer no mercado de B3 ou qualquer outro mercado de renda variável. Eu consigo fazer uma análise técnica no mercado esportivo, consigo fazer uma análise gráfica dentro do mercado esportivo. Então, assim, eu não consigo enxergar hoje, Léo, diferenças de análise do mercado esportivo para qualquer outro tipo de mercado. Sim. Beleza. Se não existe diferença de análise, existe, obviamente, a necessidade de competência para poder utilizar as ferramentas como uma estratégia para você fazer dinheiro. E aí, eu preciso tocar num ponto aqui muito interessante, agora falando sobre possibilidade de perda. Sim. Embora o mercado de apostas esportivas seja demonizado. É endemoniado. É endemonizado. E assim, tem obviamente o porquê disso. Sim. Porque existe muita
muita informação errada dentro do mercado, existe muito marketing dentro do mercado. Eu acho que esse nome aposta ele é um nome negativo, mas é um nome traduzido. E principalmente não existe uma clareza do campo minado que pode ser o mercado de apostas esportivo. E tem uma coisa que é o que facilita mais ainda as pessoas a perder, que é a facilidade de acesso. Você entra numa bolsa de valores hoje, facilmente? Até entra, mas não é tão simples e fácil quanto o mercado de apostas esportivo. Você vai fazer a verificação numa corretora, você demora um dia para poder. Você vai ter que fazer ali transferência bancária só no horário como é que fala, comercial. Então você vai fazer TED, você tem que ter, obviamente, você vai ter que preencher um questionário lá de risco. Então existe todo um processo burocrático ali para que eu possa apertar o meu primeiro botão. Sim. Correto? Sim. Só que no mercado de aposta esportiva isso é muito fácil, muito simples. É muito mais acessível, né? Muito mais. O botão apostar, ele tem alguns passos mais básicos, mais simples. E principalmente no mercado de apostas esportivas, a possibilidade de altos ganhos em um curto período de tempo é maior do que o mercado de bolsa de valores. Sim. No bolsa de valores você compra ali uma ação esperando ela valorizar, enfim, tem o tal do day trade, e ali pode ganhar ou não ganhar muita grana, mas no mercado de apostas esportivas eu posso fazer uma múltiplo de R$2 para poder ganhar 1 milhão. Sim. A possibilidade de você multiplicar o seu capital, ela é diferente, ela é muito mais rápida, muito mais agressiva. E fora aquela sensação, né? Eu estou arriscando R$2, que eu não vou arriscar 100, estou arriscando 2 para ganhar. Eu lembro do vídeo do cara que apostou 1,50 e estava voltando 2,50 e ele estava falando já assim, ó, e a casa aqui, ó, tá me dando já R$1 de lucro para eu encerrar. A aposta, a múltipla era de 1 milhão de retorno e ele estava ganhando uma odd de 2, já todo bom. Mas essa facilidade, você acredita, Léo, que possa realmente facilitar a explanação? Não vou falar que... Porque assim, existe uma coisa interessante também, não? É que o público dos outros mercados é um público diferente também, né? E normalmente não fala assim, eu perdi tanto. Você pega um esporádico ou outro ali, perdi tanto na bolsa de valores, perdi já muito dinheiro, você vai pegar um ou outro. Mas assim, se você pegar na muvuca da galera do popular, a maioria pelo menos já perdeu dinheiro na aposta esportiva. Sim. Porque fez a fezinha no Flamengo hoje, tomou pancada. Isso aí. Tomei também, tá, galera? Era impossível. Não, o Flamengo nunca vai perder com o odd. Perdeu os 3-1. Odd de 47. Vários fatores intervenientes que aconteceram no jogo para que pudesse sobressair a competência do time. Né? Agora, dentro do mercado de aposta esportiva, isso se torna, por essa facilidade, se torna mais simples e até mais exposto a essa questão das perdas. Você acha isso também? Eu acho que, cara, esse ponto que você tocou, ele é muito importante, porque isso tem muito a ver com as características do mercado. Eu vou te dar um exemplo. Se você encontra com alguém hoje que fala assim, eu perdi R$1.000 na B3 operando, ninguém vai te endemonizar. A pessoa vai falar assim, pô, perdeu R$1.000? Caramba, você é um profissional trader. Você é um cara, né? A pessoa vai você é um trader de bolsa de valores, você trabalha na bolsa de valores. Olha o grau de importância que as pessoas te dão quando você fala isso. E eu percebo isso na semana passada. Quando o amigo esteve aqui no escritório, eu falei, perdi R$11.000 nas lojas americanas. Se tivesse deixado... Que pena. Só que talvez se ele falasse assim, perdi R$11.000 no jogo do Flamengo. A gente ia ficar aqui 1 hora discutindo isso e aquilo. Por que tu fez isso e tal? Ou seja, o burbúrio das apostas esportivas ele é sempre muito mais amplificado do que... E olha que interessante, o cara aplicado, ele não sabe operar. É indicado pela corretora, né? Ele tem uma assessoria operacional para indicar para ele os melhores investimentos.
muitas vezes nem o profissional consegue prever o futuro. Né? Exatamente. Profissional da maior plataforma hoje que tem de Bolsa de Valores. Queria deixar também um recado pro Igor ali, ó. Igor Araújo, se você discorda, coloca teu comentário aqui, cara. Sem problema nenhum, a gente quer ler, quer entender. Ele colocou discordo completamente quando a gente falou que o mercado era de azar. Beleza. E eu vou falar disso porque é o seguinte, o que o Wellington falou, que é essa questão do nome, né? Mas se a gente pegar, é uma coisa que eu falei, quando eu cheguei aqui, eu falava muito com o Wellington, com o Douglas, que a nossa intenção é trazer para as pessoas um conhecimento suficiente para que elas entendam que esse mercado, ele por mais que o nome seja aposta, ele não é uma aposta. E se for uma aposta, que aí a gente tem que levar ao pé da letra o que é a palavra aposta, se a gente for levar por esse pé da letra, a gente tem que levar todos os outros mercados também. Eu queria discutir isso. Também. Isso é importante. Porque, vamos lá, Wellington, vamos pensar. Eu estou falando porque eu estive lá e do lado de lá eu falava que esse mercado aqui de apostas, que a gente está aqui falando agora, que isso aqui era cassino. Até que eu entrei e vi que todos os pilares para que se tenha oportunidade de lucro baseado em conhecimento, metodologia e tempo fosse impossível. Quando esses pilares, eu percebi que esses pilares eles poderiam estar estão dentro do mercado, é possível, eu falei, cara, por que eu falei isso, né, mano? Desculpa aí, apostas esportivas. Ou seja, eu consigo fazer aposta, ou seja, eu consigo fazer jogo de azar dentro do mercado de aposta esportiva. Consegue. Sem conhecimento, sem técnica, sem metodologia, fazendo de qualquer jeito, pegando dica de qualquer um. Eu consigo fazer do mercado de apostas esportivas um jogo de azar. Eu acho que o que a gente tem que discutir apostas ou jogo de azar. Eu também consigo, pegando dica do meu achismo, fazendo o que eu quiser, clicando em qualquer botão, também fazer da Bolsa de Valores um jogo de azar. Isso aí. Porque se eu clico e compro qualquer ação pelo meu entendimento, sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de análise, somente do meu achismo, que é a maioria hoje dentro do mercado de apostas esportivas faz, eu também posso tornar a Bolsa de Valores uma roleta em cassino. Perfeito. A mesma coisa acontece no Forex, a mesma coisa acontece nas criptomoedas. Eu conheço um monte de amigos que estão comprando um pouquinho de cada criptomoeda aí para ver se alguma explode. É cassino. Aconteceu comigo, eu explodi com criptomoeda assim, comprei lá, desisti, falei, cara, não quero mais e tem pouco. Já sobrou só um pouco, eu saquei o restante. Vou deixar aqui posicionadas para longo prazo nessas aqui. Em 4 anos eu voltei e tinha mais de 15 ou 16 mil reais aproximadamente. E era menos de R$1.000. Depois de 4 anos. Ou seja, você pode fazer de qualquer mercado. Mesmo que esses mercados sejam extremamente, que tenham ferramentas extremamente profissionais, você pode fazer mercado de jogo de azar. Vou contar para vocês aqui, só para vocês entenderem, quem não conhece, quais mercados a gente está falando. Bolsa de Valores, pessoal. Bolsa de Valores é a nossa bolsa aqui do Brasil, tá? Já teve bolsa física, onde a galera ficava ligando, né? Quero comprar aí a ação da empresa tal. Hoje em dia é tudo digital. Então tem várias plataformas, aí a XP é uma delas, Modal, que é da XP também, tem tinha uma outra que eu esqueci, que era a que eu tinha acesso. E dentro da bolsa você pode operar mini índice, mini dólar. Mini índice é o índice da bolsa, mini dólar era o que eu mais gostava de operar. E aí minha primeira experiência com o mercado de apostas, com apostas foi no mini índice. Porque eu coloquei R$500 e em uma semana eu fiz esses R$500 virarem em R$2.800. Meu irmão, roletei os R$500 e deu certo. Eu não tinha... Wellington, o primeiro vídeo que eu vi foi como abrir conta lá na corretora. E eu abri. Depois que eu abri, como você depositar. Como você configurar o sistema. E agora como apostar. Como entrar, fazer as entradas. E aí no primeiro vídeo que eu vi sobre conhecimento técnico, o cara falava que o suporte era em cima e a resistência era embaixo. Então eu passei um mês, depois de estar dentro do mercado, falando que o suporte era em cima e a resistência era embaixo. Só que ao contrário.
E aí quando eu cheguei com o Wagner, que foi meu mentor, né, de conhecer o Wagner, e o Wagner falou, cara, você tá doidão, mano. Suporte aí embaixo, resistência aí em cima. Eu, não, mano. No YouTube eu vi esse vídeo assim. Então só vocês se ligarem, cara, que eu fui vítima. Vítima de conhecimentos ruins aí, que infelizmente vai ter muito na internet. E aí tem o Forex. O Forex foi o segundo mercado que eu tive contato. Que é um mercado, é uma bolsa, só que descentralizada, não é local, não é brasileira. Nesse mercado você pode negociar o real brasileiro, mas é um mercado de câmbio, onde eu negocio uma moeda de um país contra a moeda de outro país. É a cotação. Por exemplo, quanto custa o dólar hoje? 5,50? Então, se o dólar diminuir, se o preço do dólar for para 5,40, quem comprou a 5,50 e vendeu a 5,40 ganhou dinheiro. Enquanto esse mercado oscilou para descer, quantos pontos e você está posicionado ali, você ganhou essa correção, que é a diferença entre o câmbio, né? A correção do câmbio. Então, o Forex é o mercado maior do mundo. Na minha época, que eu operava, movimentava já quase 4 trilhões. Hoje eu vi aqui movimenta mais de 5. Então, o mercado que é o maior do mundo. E aí tem Onde estão os bancos? Onde estão os bancos, os insiders, os grandes fundos de investimento estão dentro do mercado Forex. É claro que você vai pegar num país como os Estados Unidos, que tem uma bolsa muito forte, a Inglaterra, a Alemanha tem suas próprias bolsas de valores, mas eles não são impedidos de operar fora do país, tá? Então tem a bolsa centralizada, que você pode operar as empresas do teu país, os bens dos seus países e serviços, e tem o Forex, que você pode operar o globo, né? Você pode operar o ouro, a prata, sabe? Você pode operar, algumas plataformas oferecem você negociar também criptomoedas, enfim. E tem as criptomoedas, que são os criptoativos, os ativos digitais, que são aí para ser feitas transações entre um negócio e outro, e aí você tem a blockchain, que é a tecnologia, que é a criptografia, para ninguém descobrir para onde foi o que você mandou, quanto você mandou e para onde você mandou, tá? Então são esses três mercados, e aí neles existe muito dinheiro investido. E o quarto mercado, eu não vou elencar, acho que eu já elenquei, né? Eu não vou elencar opção binária, cassino, esses mercados, porque eles são ramificações, principalmente a opção binária, é a ramificação de mercado de bolsa, só que é uma operação que é diferente, né? O estilo de operação. Mas enfim, esses quatro mercados são grandes, e tem o mercado de apostas, que hoje se tornou um dos maiores do mundo. Então, só para você entender, cara, dentro desses mercados, dentro desses quatro, todos eles você pode fazer aposta, como todos eles você pode também, né, velho? Então você pode fazer um trabalho, um trading muito sério, um trading de longo prazo muito sério, um trading de curto prazo, de scalp. Por exemplo, quando eu falo lá, eu peguei lá hoje, no fim de semana eu peguei lá o jogo do Manchester City e Tottenham. Depois que o City tomou um gol, eu peguei o resultado correto, 1-0 Tottenham. Porque historicamente o Tottenham não perde, não leva gol do Manchester City. E o Manchester City estava com as mesmas características dos jogos passados. Então eu peguei o resultado correto e peguei ali um empate ao Manchester. Porque assim, já estava ganhando o Tottenham, e falei, depois vou esperar que essa odd está 2,30, vou dar uma escauteada depois com lucro no Tottenham. Então eu já estava protegido. Quando minha operação ficou lucrativa ao ponto de eu estar 0-0, eu peguei e apostei no Tottenham. Ou seja, eu já estava com free betado, com dinheiro garantido, e agora eu faria a minha aposta, que me garantiria ou ter lucro ou sair 0-0. Então assim, fiz scalping em várias entradas, e em 15 minutos eu tinha uma operação free betada de R$200. Procedimento esse que é possível fazer em qualquer outro mercado. Se você vai para o Forex, o mercado está aqui, ó, subindo numa vela de 5 minutos ou de 15, você entra aqui e sai aqui. Em 15 minutos você sai da operação. 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, basta a oscilação e o volume financeiro que você quer alcançar de lucro, você sai da operação. Então eu queria discutir dois pontos agora. Depois que a galera já conheceu todos os mercados, já entendeu o nosso ponto de vista, que a gente enxerga o mercado de apostas esportivas como qualquer outro mercado, com as mesmas ferramentas de análise, né? Eu quero te fazer a pergunta. Mas aonde é mais simples de se ganhar dinheiro? Aonde é mais Esse é o grande previsível? detalhe. E por que é mais previsível?
Porque assim, quando a gente vai e analisa um mercado de apostas esportivas, e a gente pega ali um time para poder acompanhar aquele time o ano inteiro, a gente percebe que a variância desse time é baixa. Muitos times apresentam uma variância baixa. Dá um exemplo para você. O Bayern, por exemplo, ficou 4 anos sem fazer 0-0. Todos os jogos do Bayern sempre saíam mais de meio gol. Outro número importante. O Bayern, na Liga dos Campeões, nunca, depois da pandemia, não perdeu nenhum jogo. A variância pequena. E uma amostragem grande de tempo, hein? E o interessante é o seguinte, mas não existe fatores intervenientes? Sim, é claro que existe. Mas se eu comparasse hoje, Léo, os fatores intervenientes que existem dentro de uma partida de futebol, dentro de um momento de um time, dentro do momento de uma partida, com os fatores do mercado de bolsa de valores, quais seriam as variâncias do mercado de bolsa e as variâncias do mercado de apostas esportivas? Seriam maiores na bolsa, essa variação, esses fatores intervenientes, ou seriam menores comparados ao mercado de apostas esportivas? Vou responder o Wellington dando um exemplo. Tá? Quando você está no mercado, vamos dizer, de bolsa ou de forex ou de cripto, o que você está olhando? Gráfico. Você está olhando, às vezes, uma ferramenta que vai te ajudar a fazer um cálculo ali, você vai usar um indicador, você vai usar o que aconteceu no passado. Eu costumava dizer, às vezes, para os alunos que a análise técnica, a análise dentro do mercado o padrão analisar o que aconteceu no passado para analisar o que está acontecendo no presente para tomar decisão no futuro. Então, pegar o passado, aplicar no presente e tomar decisão no futuro. Então, você vai ver o passado, ele se repete, você compara se o padrão está parecido com o presente e pensa como se já tivesse acontecido lá como foi no passado. E aí, possivelmente, ele vai repetir aquele padrão para dar certo. Só que, no geral, então você está olhando para um gráfico. Você não consegue ter a percepção mais clara. E quando a gente fala do mercado esportivo, aonde o que você está vendo, além de números, além do gráfico, da oscilação por exemplo, num jogo de futebol, no jogo de basquete, para sair um pouquinho, a gente pegou aquele jogo de basquete, lembra? Que a gente entrou no jogo num momento under, a gente entrou under porque o jogo era under, só que quando a gente entrou, saiu, em 3 minutos, foi aonde saiu o maior volume de pontuação. E não se repetiu. Só que a gente estava vendo na tela o que estava acontecendo. Que os dois times deram a pausa, voltaram acertando todas as bolas de 3, todos os lances livres, todas as enterradas, o cara acertava lá, o outro revidava de 3, o cara corria com a bola, fazia o contra-ataque, o outro também. Então assim, foram muitos pontos em um curto período de tempo e depois isso não se repetiu. Então a gente pôde perceber que aquele padrão aconteceu naquele momento e podemos perceber o motivo. Os times pausaram, voltaram, estavam num momento de desafio, todos os dois times quentes. No futebol a gente consegue perceber quando um time está num momento mais agressivo, quando um time está num momento mais de defensiva, uma substituição, quanto interfere. Se a gente vê hoje o Flamengo fez uma substituição, quanto o time melhorou, uma expulsão, quanto o time perdeu. Então a gente consegue ter uma percepção muito mais fácil, tá? Além, e aí eu vou além, que os outros mercados não têm. Não permito. Que é a matemática, cara. Que aí é a vantagem. Eu acho que, cara, a matemática, Wellington, dentro das apostas, ela é a vantagem que dentro dos outros mercados é igual. Entendeu? Tipo assim, todo mundo tem acesso ao indicador para fazer uma projeção, expansão de Fibonacci. Todo mundo consegue ver lá, expandiu, se bater ali, ele vai chegar em 1.8, pode respeitar, se respeitar ele vai fazer um movimento de raio. Show de bola, excelente, isso pode acontecer várias vezes.
Só que quando você usa, isso é matemática, é uma possibilidade de acontecer. Mas dentro do mercado de apostas, quando a gente usa a matemática que ninguém sabe usar, a gente tem vantagem, porque a gente se antecipa enquanto a manada não se antecipou. E uma coisa que você falou, uma matemática que você não consegue usar na maioria dos mercados é a matemática do 2,50 com 2,50 é igual a 100 mil, 10 mil. Não adianta. Porque assim, você pode fazer arbitragem na cripto? Você pode. Você pode fazer arbitragem na Bolsa de Nova York? Tem algumas ações que você até consegue pelo tempo de delay ali. Mas hoje é completamente inviável qualquer tipo de ação de arbitragem. Não vou falar inviável porque existem algumas pessoas que fazem, mas é muito cansativo e pouco lucrativo a arbitragem em outros mercados. Eu peguei a época de um pouco de arbitragem da cripto. Por causa dos delays tecnológicos, problemas tecnológicos. Que hoje são muito mais... Que hoje são muito menos, muito menos acessíveis. Então é extremamente... Para mim, pelo menos do que eu conheço, não vejo oportunidade. Eu posso ter matemática em qualquer mercado? Posso. Mas a matemática mais exata que existe hoje, tirando qualquer mercado, é a matemática da arbitragem. Perfeito. E aí, talvez a galera pense assim, mas aí a arbitragem pode acabar. Eu estava falando ontem na aula, até com o Edu, né, a gente estava fazendo a aula experimental, quem participou aí coloca um salve aí da aula experimental, e eu falei o seguinte, a arbitragem ela é uma ferramenta necessária para que as casas consigam corrigir as suas odds antes que a manada entre e arrebente uma casa de aposta. Cara, só o Suribet, que é o software que a gente utiliza, tem mais de 10 anos. Na Europa a arbitragem tem mais de 12. Só um dos softwares que é um dos mais rápidos aí tem mais de 13 anos de mercado. Então assim, essa utopia de que o mercado de arbitragem vai acabar é uma utopia que eu ouço desde 4 anos, quando eu comecei. Né? Já vou pro 5º ano já. Então assim, isso sempre vai acontecer, sempre vai se especular isso. Assim como se especula várias coisas da Bolsa de Valores, a Bolsa vai bater sei lá quantos pontos e nunca bate. Entendeu? O mercado de Forex ele vai ser proibido. É uma bolha, vai ser proibido no Brasil. O mercado, Bitcoin vai acabar. Mano, isso aí são falácias. Enquanto tem um monte de gente falando e não entrando e não experimentando. Tem um monte de gente ganhando. Tem um monte de gente ganhando e vai continuar sendo assim para a vida inteira. Por isso, assim, entenderam como uma batida de martelo para a minha vida, mano. Se existe uma ferramenta que somente o mercado de apostas esportivas hoje consegue entregar, possibilitar, é a ferramenta de arbitragem, que é a ferramenta mais matemática que existe em todos os mercados. Por quê? Porque qualquer outro tipo de mercado, seja o mercado de apostas esportivas em si, utilizando a sua matemática, seja o mercado de bolsa de valores, ele sempre vai trabalhar com probabilidades de determinados eventos acontecerem. E eu tenho interveniências nisso. A arbitragem, ele é um modelo matemático que não sofre interveniências. Sim. E usa a matemática, cara, porque é a matemática que eu vejo que a arbitragem esportiva é a única, dentro do mercado esportivo, existe essa vantagem, porque em todos os outros pontos ele é similar. O que o cara faz lá? Se ele está vendo lá o gráfico subir, quando ele aperta o botão, seja o que Deus quiser, pô. Nunca que ele aperta o botão ele vai falar assim, agora pronto, tá 100% garantido que vai dar certo. Não existe essa... Por isso, ainda assim, quando alguém fala assim, mas a aposta, igual quando eu comecei nas apostas, eu sou evangélico e muita gente falava assim, pô, cara, aposta, né? Pô, jogo de azar, isso vicia. Realmente, qualquer negócio que envolva a dopamina, que é a substância que traz aí a sensação de prazer, vai te atrair para você continuar até, se você perder o controle, perder tudo. Só que lá no mercado da bolsa é a mesma sensação, é a mesma dopamina que libera. Então se você fizer lá, seja o que Deus quiser. Apertou o botão entrar, a tua certeza é a tua análise. Se ela foi bem feita e deu certo, deu o teu resultado, show de bola, competência tua, parabéns. Se deu errado,
e você fez o seu trabalho, show de bola, competência sua, a próxima entrada você vai fazer a mesma análise, vai repetir a mesma coisa e no histórico entre acertos e erros você vai ser lucrativo. No mercado esportivo a mesma coisa, você vai usar um scanner, você vai usar a sua estratégia, o seu método, vai desenvolver. Eu gosto muito, estou estudando muito o método que está dando muito certo para mim, resultado correto, com back favorito, misturado, cara, estou ganhando uma boa grana. Mas assim, é um método que eu estou estudando, já tem validação de outras pessoas, o próprio Full Trader usa muito esse resultado correto e aprendi muitos gatilhos ali com ele, o Netuno, a galera já de peso. E assim, mas no final das contas, quando eu aperto o botão, Wellington, seja o que Deus quiser. Você não tem como tá com aquilo na mão. Você apertou, obviamente você vai utilizar a probabilidade ali e você espera que aquele evento de fato aconteça. E não importa o tempo, às vezes eu entro e faço um scalp de 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, eu entrei. Já é. Cara, em 1 minuto não deu errado. E tava tudo batendo, os números, os gráficos, a tendência, tudo ok. Deu ruim, mano. E pode dar. E pode não dar. tem problema nenhum dar. Tá tudo certo, o próximo vai dar bom. Não, e outra coisa, você já está prevendo que aquilo, porque o foco é no longo prazo. Tem uma margem de erro. Você tem um método que ele, de vez em quando ele traz prejuízo, mas que no longo prazo ele te dá lucro. Porém, aí é o bicho, né? Porém, quando eu converso com ele fala, vem pro meu mundo. Exatamente. Porém, tá muito bem, cara. Você tá arrebentando, tô Continua vendo. aí, Teu tá. resultado tá legal, gostei do Tá print que você legal. mandou no grupo, mas porém. Porém, eu prefiro, obviamente, não precisar de nenhum fator interveniente. Fechar os meus resultados e, obviamente, já saber o quanto ganho antes da finalização do processo. Aí Isso é bacana. tem um negócio legal que eu vou contar pra vocês aqui, galera. Quando tocou a aqui, fica tranquilo. Olha que negócio legal. A gente se conhece há muito tempo, a gente é amigo há muito tempo. E aí, quando ele saiu dos investimentos que eu trabalhava, Forex, que eu tinha um escritório disso e tal, a gente trabalhava, representava uma corretora, ele falou, cara, eu vou investir nessa parada aqui, arbitragem, esportivo. Eu falei, pô, esportivo? Show de bola, tô gostando, tô operando, tô estudando. E aí ele falou, cara, pô, mas o que eu tô fazendo lá, tô começando a ver lá, é uma parada que não tem risco, boa sorte. No final, a gente vê quem chegou no pote de ouro mais rápido. E o quanto ele já estava lucrando, eu estava perdendo até desenvolver a metodologia e a maturidade para entender que eu precisava da metodologia. Que é o que acontece com todo mundo. Isso é uma coisa muito interessante. Quando você pensa em longo prazo, você pode se dar o luxo de 2, 3, 4 anos. Talvez você não diga, mas tem muita gente que não pode. Né? Porque, por exemplo, eu sei que estarei profissional no mercado de apostas esportivas, no mercado de bolsa de valores, daqui a 4 anos. Sim. Mas tem gente que não tem esse tempo, não tem essa possibilidade. E aí eu faço uma segunda comparação. O mercado de arbitragem, ele é um mercado que profissionaliza pessoas em muito menos tempo. Pô, ele vai me bater de novo, porque é o que eu estava pensando aqui. E eu falava assim, cara, depois a gente conversando, ele revelou para mim, cara, a minha primeira entrada foi de 17 centavos de lucro, 27 centavos de lucro. E eu falava assim, se ele me conta lá naquela época que ele fez 27 centavos de lucro, eu não só falaria para ele boa sorte no final, a gente vê o que vai dar. Eu ainda o zoaria, eu falava, pô, tu tá de brincadeira, velho. Sai desse negócio aí, cara. Esse negócio não é pra você não, muito ruim, cara. Eu talvez teria elevado dúvidas nele, que eu acredito que ele teria algumas dúvidas ali no momento. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar bom? Mas assim, você vê, só que ele foi, como a gente mostra no gráfico, né? Ele saiu daqui e foi pra cá. Eu saía daqui, ficava depois, caía, perdia dinheiro. Depois ganhava, sacava. Depois de depositar de novo, que perdia tudo. Então ficava rei de depósito, rei de depósito, rei de depósito, rei de depósito. Depositei muito dinheiro, mano. Muito dinheiro, muito dinheiro. Gostou muito disso. Gostou muito. Depois ela entendeu que eu fui persistente. Aí ela me limitou 3 vezes, aí eu tive que sair para fazer exchange. Mas assim, tranquilo. Mas olha quanto tempo. Graças a Deus eu tinha capital para aprender enquanto eu operava. E eu acredito que
como a maioria das pessoas que está aqui assistindo, ninguém quer passar essa experiência. Se eu pudesse lá atrás falar assim, irmão, vamos junto, me ajuda aí nessa parada também, vamos aprender juntos, eu acho que eu estaria hoje pelo menos com mais 350 mil na conta, né? Que foi o que ele fez em 1 ano e meio. E o legal que assim, fica uma dica pra galera. Até independente de qualquer mercado, eu, se fosse, tivesse um apreço pelo Forex, porque tem gente que tem apreço, ele quer aquele mercado, ele acha bacana aquele mercado. Eu começaria também pela arbitragem esportiva. Eu também. E esse foi o tema, né? Da live passada. Da live passada. Por que começar pela arbitragem? Cara, se a gente for comparar todos os mercados, análise igual. Fazendo um resumão, né? Análise, as ferramentas de análise elas podem ser iguais. Elas não são idênticas, apresentam suas particularidades. Mas eu posso fazer a análise. Eu acho que o microfone parou aqui. Desliga, tira aqui, Luiz. Deixa eu ver se voltou. Acho que voltou. Pode ir. Foi. Então, assim, primeiro ponto. Todas as ferramentas de análise, elas funcionam, são diferentes um pouco ali, mas tem análise fundamentalista, técnica e gráfica. Você consegue fazer isso em qualquer mercado. Agora, vamos falar de outros aspectos. Por exemplo, o aspecto de aprendizado. Eu consigo aprender muito mais rápido no mercado esportivo. Seja ele em qualquer ramo, seja ele no mercado de apostas em si, como também no mercado de arbitragem. Eu posso fazer do mercado, de qualquer mercado, um jogo de azar. Primeiro ponto. Então, se tu está achando que o mercado de apostas esportivas ele não tem o mesmo glamour dos outros, se você está buscando glamour, cara, você está muito enganado. Você vai poder fazer do mercado de bolsa também o mercado de jogo de azar. E aí eu faria um resumo disso tudo, mano. Se eu tivesse que começar qualquer mercado, eu começaria pelo mercado de arbitragem. Não, hoje, claro, depois de tudo que eu vi, é muito fácil, né, velho? Pra gente chegar depois que o engenheiro de obra ponta, que a gente fala, né? Depois de chegar e falar assim, pô, mano, tu arrebentou mesmo, o negócio funciona. Palpiteiro de aposta já ganha. Palpiteiro de aposta ganha. Chegar e falar, pô, top, pô, vou fazer essa parada aí também. A arbitragem é melhor mesmo. Porque eu vi a evolução, quando eu cheguei aqui na empresa, eu estava até brincando com o Alex aqui na semana passada, que ele me mostrou uma foto de como era a HomeBet há 2 anos atrás e como é a HomeBet hoje, a nível de estrutura, a nível de pessoas, a nível de resultado, cara, a nível de alunos, quantos alunos já mudaram de vida. Naquela época o Wellington estava mostrando a HomeBet, o curso, num banquinho de plástico, aquele banquinho de praça, com uma mesa de secretária, que era mesa comprada em brechó, num flip chart. Hoje o cara senta na cadeira de presidente de não sei quantos mil. Mas assim, passou por um período que quem acompanha vê o resultado que é a arbitragem. Não é vendendo curso, é o que a arbitragem proporcionou. Porque o Wellington e o Douglas, eles sempre têm esse orgulho de dizer que eles são operadores. Sentam, o Douglas está sentando ali já ali para operar. Daqui a pouco é aula Corujão. Daqui a pouco tem Corujão. Ontem eu acompanhei o Corujão, o Wellington estava lá operando ao vivo com os alunos da mentoria. Então assim, galera, é operador, pô. É o que dá dinheiro, é entrar no mercado, extrair dinheiro e sair do mercado sem risco, com o dever cumprido, missão dada. O Igor fez uma pergunta, se dá para começar com 2 mil? Com certeza, irmão. É até mais do que muita gente começou. O Wellington começou com nada. Começou com 3 mil emprestado. Começou com menos 3 mil. Então, assim, dá para começar assim. Então, assim, eu acho que deu para explorar bastante, né? Quais são as diferenças de mercados. Eu espero que a galera tenha agregado bastante informação a vocês. Sim, e é bacana falar com um cara que já esteve lá, que é o Léo, já permeou sobre esse mercado, já viu quais são as diferenças desse mercado, já viu muita gente ganhando dinheiro, mas também muita gente perdendo dinheiro, da mesma forma que a gente vê dentro do mercado de apostas esportivas. Hoje é até muito mais claro quantos depoimentos, quantas pessoas chegam pra gente, perdendo dinheiro e conseguem traçar um caminho bonito aí, utilizando a metodologia HomeBet. Espero que você possa identificar, se a tua procura é glamour, saiba que existe glamour também dentro do mercado de apostas esportivas, porque na minha visão
glamour é dinheiro no bolso. Glamour é dinheiro no bolso, não tem... Sem ansiedade. É tranquilão. Bateu a odd, deu oportunidade, entrou. Não tem oportunidade, suquinho de caju, espera apitar, entrou. Leozão, Tamo junto. é isso? Show de bola, missão cumprida aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Para quem não acompanha aí do nosso canal, se inscreve. Aí compartilha esse vídeo. Eu acho que foi muito valoroso aí o que a gente falou, para mostrar para vocês que aqui na HomeBet não é negócio de ganhamos a aposta, todo mundo ganha, todo mundo... Não, a gente está falando de um mercado que a gente conhece, que a gente se aprofunda, que a gente conhece a base que é dentro desse mercado, por que a gente está nele. Então é para trazer para vocês aí um conhecimento de valor, beleza? Semana que vem a gente está junto mais uma vez na terça, lembrando que amanhã a gente tem histórias de vencedoras aqui no YouTube também, vai ser transmitido ao vivo para vocês, a história do Cauã, que foi o cara, olha que legal, o Cauã foi pintor do quartinho onde começou a HomeBet na casa do Hélio. E o Cauã lá no fundo do quintal se tornou um mentorado, comprou a mentoria por 10 mil, hoje ganha acima de 12, 15 mil, ele vai explicar como ele faz isso, e é um cara que começou na arbitragem lá há muito tempo, né? Estudava, cumpriu seus estudos ali por obrigação, ordenança da família, já mas chegou mais de 100 mil reais placa no evento. Tirou onda. Então a gente vai estar aqui amanhã na quarta. Na quinta, a gente está aqui no YouTube de novo falando sobre o Papo Certo, tudo sobre o mercado de apostas. E na sexta-feira a gente tem o nosso novo quadro aí, Quebrando a Banca, a resenha. A gente vai falar sobre volta aí da Champions, sobre a final, infelizmente, entre Al Hilal e ou Real Madrid, ou o outro time aí que vai enfrentar o Real Madrid amanhã. Mas a gente vai falar aí da final do Mundial e da Champions aí que volta nessa próxima semana. Então, vemos vocês aí às 16 horas na sexta-feira. No domingo tem HomeBet News com o Wellington lá no Instagram. E aí, essa é a nossa grade da semana, beleza? Tamo junto, um forte abraço pra vocês. Isso aí, isso Valeu. é HomeBet, a casa dos vencedores. Isso é HomeBet, a casa dos vencedores. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto.